Autobiografia de um Yogi, para Mahansa Yogananda, capítulo 15, o roubo da couve-flor. Isso mesmo que você ouviu, o roubo da couve-flor. Mestre, trouxe um presente para o senhor. Plantei essas 6 enormes couve-flores com minhas próprias mãos. Eu as vi crescer e cuidei delas com a mesma ternura que uma mãe cuida de seu filho. Dizendo isso, ofertei-lhe a cesta com as verduras, fazendo uma mesura solene. Obrigado. Com um sorriso afetuoso, Sri Yukteswar demonstrou sua aprovação. Por favor, guarde-as no seu quarto. Vou precisar delas amanhã para preparar um jantar especial. Eu acabara de chegar a Puri. Puri é situada a cerca de 500 quilômetros do sul de Calcutá. É uma famosa cidade de peregrinação para os devotos de Krishna, cujo culto é celebrado em 2 enormes festivais anuais, Snana Yatra e Ratha Yatra. Eu acabara de chegar em Puri para passar as férias de verão da faculdade com meu guru, no seu eremitério à beira-mar. O alegre e pequeno reino de retiro de 2 andares havia sido construído pelo mestre e seus discípulos e ficava situado em frente à Baía de Bengala. Acordei cedo na manhã seguinte, sentindo o frescor da brisa salgada do mar, encantado com os arredores. Ouvi a voz melodiosa de Sri Yukteswar chamar-nos. Dei uma espiada nas minhas queridas couve-flores e guardei-as cuidadosamente debaixo da cama. Venham, vamos à praia. O mestre caminhava na frente e eu, com vários discípulos jovens, o seguimos dispersos. Com ar um pouco crítico, nosso guru inspecionou-nos. Quando nossos irmãos ocidentais caminham, eles geralmente se orgulham de andarem em uníssono. Por favor, formem 2 colunas e mantenham todos na mesma cadência a cada passo. Enquanto obedecíamos, Sri Yukteswar nos observava e então começou a cantar. Os meninos marcham na dianteira em imponente fileira. Para mim, era impossível deixar de admirar a facilidade do mestre em acompanhar as rápidas passadas em seus jovens discípulos. Tem uma foto aqui de um ashram à beira-mar do meu guru em Puri. Um fluxo constante de visitantes fluía do mundo para o eremitério tranquilo. Um número razoável de eruditos chegavam com a expectativa de conhecer um religioso ortodoxo. Um sorriso de superioridade, um olhar divertido e tolerante deixavam perceber que os recém-chegados não esperavam ouvir mais do que alguns chavões piedosos. No entanto, sua relutância em partir comprovava que Sri Yukteswar havia demonstrado possuir insight precioso em seus campos de especialização. Meu guru sempre tinha jovens discípulos residindo no eremitério. Ele conduzia suas mentes e vidas com cuidadosa disciplina, da qual a palavra discípulo tem suas raízes etimológicas. E voltamos para o livro, aqui eu só falei sobre o eremitério dele. Alto, os olhos do meu guru procuraram os meus. Você se lembrou de fechar a porta de trás do eremitério? Creio que sim, senhor. Sri Yukteswar permaneceu em silêncio por alguns instantes, reprimindo um sorriso. Não, você esqueceu, ele disse finalmente. A contemplação divina não justifica o descuido com as coisas materiais. Você negligenciou seu dever de proteger o ashram e precisa ser punido. Achei que aquele era algum tipo de brincadeira de mau gosto, mas ele acrescentou. Suas 6 couve-flores logo serão 5. Cumprindo a ordem do mestre, fizemos meia volta e caminhamos até as cercanias do eremitério. Vamos descansar um pouco. Mukunda, olhe à esquerda por entre as casas e observe a estrada logo adiante. Uma certa pessoa aparecerá por lá daqui a pouco. Será o instrumento do seu castigo. Diante dessa enigmática observação, tentei esconder minha vergonha. Foi quando um camponês surgiu da estrada, executando uma dança grotesca enquanto agitava os braços num gesto sem sentido. Quase paralisado pela curiosidade, meus olhos não conseguiam se afastar daquele espetáculo hilariante. Assim que o homem chegou num ponto da estrada do qual iria desaparecer de nossa vista, Sri Yukteswar disse: agora ele vai retornar. O camponês imediatamente mudou de direção. Depois de cruzar um trecho arenoso, caminhou na direção da porta dos fundos do ashram por onde entrou.
exatamente como meu guru dissera. Eu a tinha deixado destrancada. O homem logo apareceu carregando nas mãos uma das minhas preciosas couve-flores. Ele agora caminhava como um cidadão respeitável, investido da dignidade da posse. O modo como se desenrolara aquela farsa desconcertante na qual fiz o papel de vítima estarrecida não me impediu de, indignado, sair em perseguição ao criminoso. Já estava na metade do caminho, quando o mestre, rindo a mais não poder, me chamou de volta. Aquele pobre louco desejava uma couve-flor, explicou ele entre explosões de riso. Achei que seria uma boa ideia ele apanhar uma das suas, tão mal guardadas. Corri para o meu quarto e vi que o ladrão só poderia ser alguém com fixação e hortaliças, deixando intactos os anéis de ouro, o relógio e o dinheiro expostos sobre o cobertor. Ele preferira arrastar-se no chão para pegar uma das minhas couve-flores que, completamente escondida debaixo da cama, havia incitado seu insólito desejo. Pedi a Sri Yukteswar naquela noite uma explicação. Na minha opinião, o episódio possuía algumas características intrigantes. Sem pressa, meu guru abanou a cabeça e negativamente disse: um dia você entenderá. Algumas dessas leis ocultas serão descobertas em breve pela ciência. Anos mais tarde, quando as maravilhas do rádio invadiram um mundo atônito, lembrei-me da profecia do mestre. Conceitos antiquíssimos a respeito de tempo e espaço caíram por terra. Nem mesmo a casa de um camponês era pequena o suficiente para que notícias de Londres ou Calcutá não pudessem nela entrar. A mais embotada das inteligências foi ampliada diante da prova indiscutível de um dos aspectos da onipresença do homem. A trama da comédia da couve-flor pode ser melhor entendida se fizermos uma analogia com o rádio. Sri Yukteswar era um perfeito rádio humano. Pensamentos nada mais são do que tênues ondas vibratórias que se movimentam através do éter. Da mesma forma que, ao ser sintonizado, o rádio é capaz de captar um programa musical específico entre milhares de outros que vêm de todas as direções, meu guru interceptara, dentre os incontáveis pensamentos emitidos neste mundo pelos desejos humanos, o pensamento de um homem simplório que ansiava por uma couve-flor. Tem um negócio aqui que é bem interessante, que fala que a descoberta feita em 1939 do radiomicroscópio revelou um novo mundo de radiação até então desconhecida. O próprio homem, bem como todos os tipos de matéria aparentemente inerte, emite raios que esse instrumento vê, declarou a Association Press. Aqueles que acreditam em telepatia, segundo a visão e clarividência, têm como notícia a primeira prova científica da existência de raios invisíveis que realmente viajem de uma pessoa para outra. O dispositivo de rádio é, na verdade, um espectroscópio de radiofrequência. Ele faz a mesma coisa com a matéria fria sem brilho que o espectroscópio faz quando revela os tipos de átomos que constituem as estrelas. Os cientistas suspeitavam há muitos anos da existência de tais raios vindos do homem de todas as coisas vivas. Hoje temos a primeira prova material de sua existência. A descoberta mostra que cada átomo e cada molécula na natureza são uma estação de transmissão de rádio em perfeitamente funcionamento. Assim, mesmo depois da morte, a substância que constituía um ser humano continua a emitir delicados raios. O comprimento de onda desses raios vai desde o mais curto do que qualquer um empregado na transmissão via rádio até o tipo mais longo de ondas de rádio. Esses rádios formam um emaranhado quase inconcebível, há milhões deles. Uma única molécula muito grande pode produzir ao mesmo tempo 1 milhão de ondas de comprimento diferente. As ondas maiores desse tipo viajam com a facilidade e a velocidade das ondas de rádio. Há uma espantosa diferença entre nossa radiação de rádio e os raios conhecidos como os da luz. O tempo é agora prolongado, chegando a milhares de anos a duração da emissão dessas ondas de rádio pela matéria inerte. Voltando agora,
Com sua poderosa força de vontade, o mestre era também uma estação radiodifusora e fez com que o camponês fizesse meia volta e se dirigisse a um determinado quarto à procura de uma única couve-flor. A intuição, que aqui ele fala, a intuição hesita, as pessoas hesitam em usar o termo intuição. Hitler quase arruinou a palavra junto com a sua devastação mais ambiciosa. O significado da raiz latina de intuição é proteção interna. A palavra sânscrita agama significa conhecimento intuitivo nascido da percepção direta da alma. É por isso que certos tratados antigos produzidos pelos rishis eram chamados agamas. Então, a intuição é o guia da alma e aparece naturalmente quando por alguns instantes o homem consegue manter a mente tranquila. Quase todos já viveram a experiência de ter uma premonição que inexplicavelmente deu certo ou foram capazes de transmitir com precisão seus pensamentos a outra pessoa. Livre da estática da agitação, a mente humana, cuja intuição funciona como uma antena, pode realizar as mesmas funções dos complicados mecanismos radiotransmissores, enviando e recebendo pensamentos ou mudando de estação os que são indesejáveis. Assim como a potência de uma estação de rádio depende da intensidade da corrente elétrica disponível, o alcance do radiotransmissor humano também está sujeito ao poder da vontade que cada indivíduo possui. Todos os pensamentos vibram eternamente no cosmos. Pela concentração profunda, o mestre é capaz de detectar os pensamentos da mente de qualquer pessoa, viva ou morta. A origem dos pensamentos encontra-se no universo, não no indivíduo. Uma verdade não pode ser criada, apenas percebida. Por falta de perfeito discernimento, o homem produz pensamentos equivocados. A ciência da yoga, que tem por finalidade tranquilizar a mente para que, sem distorções, ela possa refletir a concepção divina do universo. O rádio e a televisão levam instantaneamente a voz e a imagem de pessoas muito distantes para a intimidade de milhões de lares. Esta foi a primeira e tímida constatação científica de que o espírito do homem a tudo permeia. O ser humano não é um corpo confinado a um ponto no espaço, mas a alma incomensurável que o ego, com as mais primitivas artimanhas, tenta em vão aprisionar. Fenômenos estranhos, maravilhosos e aparentemente bastante improváveis poderão ocorrer ainda. Depois de explicados, não nos surpreenderão mais do que tudo o que a ciência nos tem ensinado nesses últimos séculos, declarou Robert Reich, Prêmio Nobel de Fisiologia. Presume-se que os fenômenos que atualmente aceitamos sem grande espanto não despertam nosso assombro porque podemos compreendê-los, mas não é esse o caso. Só não nos surpreendemos porque nos habituamos a eles. Se o que não tem explicação causasse espanto, ficaríamos atônitos com tudo. A queda de uma pedra lançada ao ar, a pequena semente que se transforma em carvalho, o mercúrio que se expande quando é aquecido, a atração do ferro pelo ímã, o fósforo que acende ao ser friccionado. A ciência atual é bastante simples. A mudança radical que o processo de evolução provocará nos próximos 100 mil anos excederá as mais ousadas previsões científicas. As verdades surpreendentes, espantosas, imprevisíveis que serão descobertas por nossos descendentes estão agora mesmo na nossa volta, diante de nossos próprios olhos, embora não possamos vê-las. Não adianta afirmar que não as vemos. A verdade é que não desejamos vê-las. Logo que algum fato inesperado e incomum surge, tentamos inseri-lo no contexto banal do conhecimento adquirido e ficamos indignados quando alguém ousa fazer experimentos inovadores. E ele vai falar dias depois do inacreditável roubo do couve-flor, um fato muito engraçado ocorreu. Ninguém conseguia encontrar certo lampião de querosene, como tinha comprovado a visão interna onisciente do meu guru tão recentemente. Imaginei que para ele encontrar o lampião seria uma brincadeira de criança. E a gente para por aqui para continuar em cenas dos próximos capítulos.